meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton e você está escutando O Pessoal é Político. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com o podcast. Alguns de vocês que estão ouvindo talvez tenham ouvido ano passado também, né? Quando a gente começou essa ideia aí de criar um podcast para falar sobre feminismo. E não tinha esse nome, a princípio era uma coisa bem diferente, mas estamos aí. A gente estava fazendo mais para experimentar mesmo e com aquela ideia de meio que comentar notícias e acontecimentos e tal, mas aí a gente parou para refletir um pouco, reestruturar e pensar no que a gente queria fazer, né, com o podcast. E para lançar esse ano, assim, reformulado mesmo, com um novo nome, um novo conceito e tudo mais. E como um projeto mesmo, algo que a gente vai levar mais a sério, né, e pensando melhor no conceito dele, fazendo tudo mais planejadinho e tudo mais, né. Nosso conceito principal, assim, o que a gente mais quer atingir mesmo com o podcast é realmente transmitir as ideias das teorias, dos textos e dos livros que a gente vive lendo sobre feminismo e, enfim, principalmente voltados para o feminismo radical, que é o que a gente mais estuda, né? A vertente que a gente mais estuda, e transmitir essas ideias para os outros e compartilhar tudo, sabe, o que a gente acha e o que a gente está aprendendo. Porque... criando debate também, né, sobre o assunto e ajudando as pessoas, incentivando elas, né, a irem atrás mais desses materiais. De certa forma, assim, levando essas questões, essas teorias, assim, para pessoas que talvez nunca tenham lido ou então estejam começando a ler ou se interessar por feminismo e queiram aprender mais sobre o assunto, né? Sim. Mas que talvez não tenham muito tempo ou, sei lá, não gostem muito, sabe, de ficar lendo tanto sobre o assunto, assim, porque a gente entende que nem todo mundo, assim, fica gostando muito de ler textos, tipo, super acadêmicos ou, enfim, com um linguajar um pouco mais difícil de ser compreendido, como é o caso de muitas teorias, né? Infelizmente. Então, a gente queria trazer essas discussões, assim, abordar essas questões mais teóricas, porque a gente quer compartilhar nossos conhecimentos, né, sobre essas teorias. E a gente acredita que a maioria do conteúdo presente hoje em dia na internet sobre feminismo é praticamente sempre, né, voltado mais para o feminismo liberal, assim, né, para umas ideias bem liberais, principalmente, tipo, de mesmo quando não influência. Acaba sendo sempre uma coisa muito simplória, assim, né, tipo, geralmente fica muito no raso. Ou é um conteúdo muito mais voltado para o feminismo liberal, que é uma vertente qual a gente não compactua, não, né, temos pensamentos diferentes dela, ou então é mais voltado para o feminismo liberal, né, que é o mais fácil de realmente de vender, digamos, e de abordar em vídeos, Obviamente. esse tipo de coisa, ou então é, tipo, muito raso, sabe, e não aborda essas questões, assim, mais a fundo e muito menos questões, assim, mais teóricas, sabe? A maioria das coisas que a gente vê por aí tá mais ligado com as mulheres, tipo, sei lá, youtubers ou influencers e tal, falando das próprias experiências delas. O que não é errado por si só, obviamente. Exatamente, o que não é errado, mas não é o que a gente quer trazer exatamente. A nossa ideia é trazer algo diferente. E eu acho que justamente levantando a complexidade do assunto para dizer que não existem respostas simples, não existe uma resposta direta, sabe? Eu acho que a gente vê muito, assim, é óbvio que a gente quer, tipo, que uma frase resolva tudo e que seja fácil de resolver as coisas, mas obviamente não é, né? A gente percebeu por que as pessoas, né, votam pessoas como o nosso famoso presidente, porque as pessoas querem resolver as coisas rápido e não é assim, né? Não vão ter soluções rápidas para o que a gente quer mudar, para o que o feminismo quer mudar, para o que as lutas sociais querem mudar. Então, a gente sente que assim, tem essa grande falta de conteúdo, né, na internet, assim, que várias páginas muito boas, por exemplo, como o QG Feminista ou Feminismo com Classe, estão fazendo, ou o Instagram do Feminismo Raiz, estão fazendo um trabalho muito bom, assim, de compartilhar teoria e textos e explicar a teoria através de cards ou, enfim, textos e zines e tal.
mas a gente também gosta muito do formato de podcast, né? Então a gente queria fazer uma coisa nessa mídia, assim, porque pra mim, pelo menos, assim, o podcast é uma mídia muito boa pra ouvir sobre questões mais teóricas e tal, por exemplo, sobre E ano passado a política. gente começou a usar essa mídia e gostou muito, né? Então, A gente testou ano passado, né, naquele outro formato e a gente também gostou bastante, assim. E eu acho que é uma coisa que dá para as pessoas irem ouvindo quando estão, sei lá, no ônibus ou enfim, indo pro trabalho ou tomando banho ou algo do tipo, sabe, no tempo livre. ou, É ou uma no coisa que demanda. trabalho, Oi? ou no trabalho. Ou no trabalho, se você estiver ali, tipo. É uma coisa que demanda, assim, digamos, menos atenção do que um texto, tipo, claro que você tem que prestar atenção, né? Mas dá pra você ir fazendo outras coisas enquanto você ouve um podcast e se informando ao mesmo tempo, né? Então eu acho que é uma mídia boa pra isso. E é isso, assim, a gente já tem uma certa experiência acadêmica na área de estudos de gênero e feminismo, então a gente queria transmitir esses conhecimentos que nós temos para as outras pessoas que se interessam pelo assunto, né? Principalmente mulheres feministas, homens também, é claro, quem quiser ouvir, né? Tipo assim, a gente sabe que não é nosso público principal, mas, claro, qualquer um que queira ouvir e aprender mais sobre. Sim. E, sei lá, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre empoderamento. Infelizmente, essa palavra está Virou completamente uma modinha. esvaziada. Já Mas pegamos ranço dessa palavra. a gente já pegou um ranço porque feminismo liberal se apropriou pra vender batom, né? Mas pra gente também se empoderar é vir e falar sobre feminismo, aprender sobre o feminismo, saca? Porque, sei lá, pra mim é muito importante aprender sobre a opressão que a gente vive Com certeza. e todas as teorias que vieram antes da gente, de mulheres muito fodas que escreveram Sim. coisas muito importantes e muito relevantes e que muitas vezes são esquecidas até, saca? E que infelizmente Exatamente. ainda são muito atuais, porque... Exatamente. Você lê os livros e você fala, cara, isso ainda se encaixa hoje em dia. véi, tipo assim, você vai lendo e você fala, nossa, sei lá, tô lendo aqui o Segundo Sexo, aí você fala, caralho, França 1949, Brasil 2019, tudo igual, sacou? Tipo... É muito assustador, assim, realmente. Muitas coisas não mudaram, né, pra gente. Então eu acho que ouvir o que essas mulheres escreveram sobre a opressão feminina, sobre a condição feminina, sobre as violências masculinas, saca? É extremamente importante pra gente se entender enquanto sujeitos no mundo de hoje, saca? Com certeza. No nosso Brasil de 2019, governado por Bolsonaro. Né? E eu acho que também para não entrar tanto em desespero, assim, é uma coisa que eu vi muitas pessoas comentando, é óbvio que é normal as pessoas ficarem, tipo, acharem que tá tudo uma merda e ficarem revoltadas, eu acho que isso é totalmente normal, principalmente desde as eleições. Mas uma coisa que eu acho que nos ajuda muito é olhar para o que já foi feito antes, né? Para a teoria, para os conceitos, para nos ajudar a entender e nos ajudar a ver as coisas mais no geral, como elas estão acontecendo, né? E pra mim, tipo assim, a coisa muito boa de estudar essas teorias e tal é tipo quando você começa a estudar e você percebe que, nossa, isso é um problema social mesmo, saca? Isso é uma coisa que acontece com todas as mulheres, é uma questão da sociedade, Sim. não tipo um problema meu, digamos, saca? Não é uma coisa tipo, eu tô doida, problematizando demais, vendo coisa onde não tem, saca? E também te ajuda a dar um contexto, sabe? Eu acho que às vezes a gente que é muito nova, a gente acha que as coisas só estão acontecendo agora e quer soluções imediatas. E daí a gente vê que não, na verdade, essas teóricas já estão procurando essas soluções há anos, sabe? E aí entra o nome que a gente escolheu pro podcast, né? Que foi muito difícil de escolher. Depois de muito tempo. Pensem em duas librianas tentando escolher um nome pra uma coisa. Tipo assim, é muito difícil. Muito difícil. Por isso a parte mais difícil. Na verdade, essa foi a parte mais difícil de todas, de fazer o podcast. Porque exatamente. Tá sendo tipo... Porque o anterior tinha o nome bem criativo, Graton e Graton. Que a gente percebeu que claramente, assim, então, obviamente, como uma marca não ia funcionar, porque assim, né, não somos famosas
ainda, aquelas. Ainda. Então, poderia não ficar muito legal. E também não transmitia nada, né, sobre o nosso tema, só era o nosso nome, assim. Então, né, a gente escolheu o nome O Pessoal é Político, que é uma frase bem famosa, né, para o movimento feminista. E não só para o movimento feminista, na verdade, né, eu acho que ficou muito famosa no geral, assim. Ela foi cunhada pela Carol Hash, que é uma feminista dos anos 60 e pouco, 70, ali dessa época, da segunda onda feminista. E ela busca mostrar a conexão entre as experiências pessoais das mulheres e a opressão que a gente sofre, né? Então, basicamente, foi uma frase que elas usavam para dizer que o que elas sofriam, as opressões que elas sofriam no âmbito, por exemplo, doméstico, enfim, em casa, as opressões dos maridos e todas as coisas que elas sofriam dentro de casa eram questões políticas também, não eram só, tipo, sabe, porque era sempre minimizado de uma forma, tipo, ai, problemas femininos, ai, coisas, sabe, tipo, aquela coisa, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, saca? Tipo, ai, é uma coisa entre quatro paredes, então a gente não pode falar nada, porque é a vida pessoal de cada um, sabe? Porque existe muito essa diferença, né, que as pessoas fazem até hoje, mas enfim, que é muito problemática, que é separar as coisas em duas categorias, né? Coisas tipo pessoais, e, enfim, da sua vida privada, e político. E as Sim, mulheres... e é muito problemático, porque, obviamente, sempre as partes privadas diz respeito às mulheres, né? Sim, as mulheres então, foram né? relegadas à esfera do privado, enquanto os homens foram colocados no do político, do público e tal, né? Enfim. Exatamente. Então é muito fácil você, tipo, falar que a parte do privado não importa, porque o que acontece ali entre quatro paredes é só entre as pessoas que estão ali, e daí nesse momento você já está ignorando toda uma luta, tudo que está acontecendo ali com grande parte da população, né? Com 50% da população. Tipo, a gente vê, obviamente, né, a quem que se beneficiava com isso, né? Exatamente. Quem que se beneficia com manter essas esferas, tipo assim, totalmente separadas e falando, tipo, não, as mulheres pertencem ao do privado e os homens do público, as mulheres do pessoal, os homens do político, sabe? E mesmo dentro da esquerda, por exemplo, Caliban e a Bruxa, que foi um dos livros que eu li esse ano já, mesmo dentro da esquerda, tipo, a tese da Silvia Federici é justamente que o Marx, quando ele falou da acumulação do capital, quando ele falou do trabalho, ele não falou do trabalho feminino da reprodução, né? Então, tipo, porque isso era uma coisa privada. Exato. Assim ou ele só considerava o trabalho assalariado. Né? Assim como o estupro, assim como o sexo, assim como, sabe, violência doméstica, assim como a carga mental, dupla jornada, todas essas coisas são consideradas, coisa de mulher, sabe? Tipo, problemas que até pra esquerda era, tipo, menos importantes do que, tipo, a luta de classe, sacou? Então, tipo, as mulheres feministas trouxeram isso pra falar, não, olha, essas coisas importam também, e essas coisas a gente tem que falar sobre elas. E elas estão conectadas, né? Não é tipo, que é o que a Silvia fala no Caliban e a Bruxa, não é como se fosse, tipo, tem isso aqui que acontece no privado, e daí tem a luta de classe, mas isso também tá conectado, né? Tudo tá conectado, tipo, não existe essa noção de, isso ali é política e isso aqui é privado. Na verdade, as nossas vidas são políticas também, saca? Tipo, qualquer pessoa que nasce, principalmente parte de um grupo oprimido nessa sociedade, já tem uma existência política, saca? Não existe isso de falar que, essas coisas, sabe? É o que a gente vê muito, por exemplo, com questões de estética. Quando as pessoas falam, não, é só o meu gosto, não tem nada a ver, saca? Como se a sociedade não moldasse todos os nossos gostos, todos os padrões estéticos existentes, etc. Então, tipo... exatamente. A gente vê muito quando as pessoas falam, não, gosto é gosto, né? Gosto não se problematiza. Que as mulheres daquela época, tipo, falaram, não, saca? Isso aí a gente tem que problematizar sim. Na verdade, a gente tem que problematizar tudo sobre as nossas vidas, porque a gente vive numa sociedade machista e patriarcal, a gente tem que, né, criticar essas coisas que acontecem também dentro de casa, criticar também, enfim, enxergar essas coisas como parte de uma opressão maior e não como uma coisa pessoal. E aí entra muito a questão dos grupos de consciência, né, que elas chamavam, que era tipo grupos que as mulheres se reuniam para falar sobre as vidas delas, não necessariamente para falar, tipo, o feminismo é isso, isso e aquilo, mas para falar, tipo, eu me sinto assim,
isso acontece entre eu e meu marido, isso acontece comigo e com meu filho, é assim que eu me sinto de ter que, sei lá, trabalhar e, enfim, manter essa vida doméstica. É só pra conversar mesmo sobre as vidas delas. Uhum. E essas conversas foram levando pra elas a pensarem que era, tipo, uma coisa que todas elas compartilhavam, não era uma coisa, tipo, pessoal de cada uma. E sim que Exatamente. todas elas viam que isso era algo que elas compartilhavam, porque numa sociedade patriarcal, a gente que nasceu, enfim, foi socializada como mulher, compartilha de muitas vivências, na verdade, saca? E muitas vezes elas não percebiam isso porque elas ficavam, tipo, isoladas, não conversando sobre isso, ou mesmo quando conversavam, enfim, achavam que era algo só de uma ou só de outra. E nesses grupos elas começaram a inserir discussões políticas, perceber que isso estava envolvido com o macro social e não com o que cada marido de cada uma fazia, saca, individualmente. Enfim, elas foram percebendo que elas não estavam sozinhas e por isso que esse slogan ficou tão famosinho, né? Porque foi uma forma de dizer, não, o pessoal é político, então a gente tem que problematizar as coisas que são consideradas da esfera pessoal, tipo, principalmente, né, o que a segunda onda trouxe muito, que foi a violência masculina, né, e as questões relacionadas ao sexo também. Então, tipo, principalmente o sexo, né, naquela época, como até hoje, né, é tabu, então naquela época as pessoas não iriam problematizar, e questões como pornografia e prostituição, enfim, e todas as agressões também masculinas, e a heterossexualidade compulsória, a maternidade compulsória e tudo isso, que antes era só tido como normal e, tipo, elas não paravam pra pensar, saca? Só iam fazendo isso e tendo algumas insatisfações e tal, mas não refletindo sobre a questão mais ampla e geral, sabe? Então, a gente realmente quis trazer esse conceito mesmo, que é lá da segunda onda, lá dos anos 60, 70, porque a gente acredita que esse podcast busca também problematizar essas questões, né? Essas questões do que seria considerado da esfera pessoal. E trazer essa homenagem também, né, às mulheres daquela época, porque afinal de contas o nosso intuito é falar de teoria, principalmente de teoria radical, então principalmente de teoria criadas também por essas mulheres da segunda onda, né? Sim, com certeza, e fazer com que as pessoas conheçam, né, esse slogan e mostrar que ele ainda pode ser aplicado hoje em dia, infelizmente. Infelizmente. Essas discussões que elas faziam naquela época estão muito atuais, assim, de formas diferentes, né? Porque o liberalismo se reinventa, o capitalismo se reinventa. Então, também o feminismo liberal. E essas discussões ainda estão muito em voga, né? Então, a gente queria trazer elas um pouquinho. A gente acha que esse nome faz as pessoas, talvez, se interessarem, refletirem, já entenderem qual é mais ou menos o tema do podcast e também já pensarem, tipo, o que quer dizer esse slogan e já começar a ir atrás, né, de algumas questões. Com certeza. E daí, pensando nisso, o que a gente fez a princípio, depois de passar 30 mil anos procurando um nome também, na verdade, enquanto a gente ainda procurava um nome, foi fazer uma pesquisa, né, com possíveis ouvintes. Então, eu criei um formulário do Google com algumas perguntinhas e a gente divulgou em grupos de mulheres que a gente conhece, a gente divulgou para amigas, a gente divulgou, enfim, em grupos principalmente voltados para mulheres que já são feministas, né, que a gente vê como nosso principal público, mas também podemos estar erradas, apesar de que eu acredito que não, mas enfim, porque, né, geralmente uma pessoa que não tem tanto interesse nesse assunto não vai esbarrar num podcast sobre isso, mas quem sabe, né? Então a gente perguntou algumas coisas relacionadas à teoria, relacionadas para entender realmente o relacionamento que essas mulheres têm, né, com os livros teóricos, com os conceitos teóricos, para entender o posicionamento do nosso podcast, para ver se era isso mesmo, né, para ver se a gente realmente tinha esse problema dentro do nosso público, e foi muito bom, foi muito legal fazer essa pesquisa. E como resposta, a gente já compartilhou, né, um pouquinho do que a gente, dessas respostas da pesquisa lá no Instagram, em um post.
E foi muito legal, assim, tivemos 233 respostas. Pois Eu tô abrindo aqui o post para pegar, né, os dados. Enfim, o perfil das entrevistadas foi que a maioria tem entre 18 e 22 anos, que é, né, a nossa idade, então acho que faz sentido. 51% estão cursando ensino superior. A maioria então são jovens universitárias, tipo, como a gente, assim, na mesma faixa de idade que a gente, no geral, assim. O que a gente já imaginou, né, que fosse o caso. Afinal, nós mandamos mais em grupos de pessoas, enfim, feministas e tal, que a gente conhece. Daí 96% já diziam que se consideravam feministas e 64% falaram que nunca leram livros teóricos, né, sobre o feminismo. E dentro disso a gente pegou os motivos, né, do porquê as pessoas não leram, e a maioria falou que não sabe por onde começar. Isso foi 44% das respostas. E a segunda parte foi falta de tempo, que é completamente compreensível, né, porque imaginando que a maioria dessas mulheres são estudantes e trabalham, isso é completamente normal. E a parte de não saber por onde começar também, eu acho que hoje em dia, né, a gente tem tanta informação que é completamente normal, tipo, não saber por onde começar também. E, né, eu acho que o que a gente está tentando fazer aqui é principalmente dando essa direção, né, dando essa indicação para as pessoas saberem por onde começar. Até porque não é como se você, nossa, agora me declarei feminista e agora veio no correio minha carteirinha, chegou um exemplar de segundo sexo e agora eu já sei que seria ótimo se fosse, inclusive. Mas não é bem assim. Seria, né? Porque o livro não é barato. Mas... Pois é. Assim, inclusive a gente tem um box muito perfeito, mas enfim, não é barato não. E tem isso, né? Tem essa questão também. Livros não são baratos. E muito menos o acesso a eles é amplo, saca? E mesmo assim, porque a gente está falando aqui da nossa pesquisa, que foi feita e mostrou que o nosso público é principalmente jovens universitários. Então a gente já tem noção de que são pessoas que têm acesso a tipo, enfim, livros e artigos, geralmente, né? Esse tipo de conteúdo. Sim. Mas mesmo assim, a gente sabe que não é tão comum assim as pessoas, tipo, começarem a já ler livros super teóricos sobre o assunto e tal. A gente sabe que não é uma coisa super fácil e nem que todo mundo tem interesse ou o tempo, né? Sim. Levando em conta que a gente já tem que ler um monte de coisa para a universidade. Exatamente. O nosso objetivo aqui é mais instigar essas pessoas a realmente começarem, porque a gente viu que existe um interesse, né? Realmente existe. E dentro das perguntas, a gente também perguntou, então, se nunca leram sobre feminismo, onde que aprenderam. E a maioria disse que aprendeu em redes sociais ou com mulheres que conhecem, que também é super comum, assim. E acho que se aplica também à nossa história, pelo menos a gente começou a descobrir as coisas e pesquisar, principalmente por grupo do Facebook, página de Facebook, né? Eu acho que hoje em dia é o mais comum, né? E, tipo, isso é muito bom também, né? Porque a gente sabe que o conhecimento está se espalhando dessa forma e, querendo ou não, a internet é o lugar mais fácil das pessoas acharem tudo e também, tipo, rápido. Certeza. Então é muito bom, mas a gente, por exemplo, como você falou, começou no Facebook e tal. A questão é que a gente sabe que também tem muitas mulheres que querem ir para além disso, né? Tipo, como mostrou ali, várias delas falaram que têm interesse em, por exemplo, ler um livro sobre o feminismo e conhecer mais sobre a teoria, mas que não conhecem porque realmente ficam perdidas, não sabem por onde começar, ou então não tem tempo e tal. Com certeza. E daí, pensando em tudo isso, né, depois, claro que também é bom apontar aqui que é uma pesquisa com o nosso possível público, então é claro que o nosso público pode acabar sendo diferente disso, né. Depois, provavelmente, a gente vai realizar mais pesquisas e a gente já está usando o Instagram como um lugar para compartilhar conteúdo, que está sendo muito legal. E a gente espera continuar, né, com essa plataforma. Inclusive, nos siga lá, @pessoal é político podcast. É isso aí. O pessoal é político só. É verdade. Desculpa, gente. Mandei fake news, é só o pessoal é político. É isso aí. E nos sigam lá, e também que lá a gente vai, tipo, interagir, fazer perguntas e colocar stories e compartilhar indicações de livros e esse tipo de coisa, sabe? Sim.
Bom, então, pensando em tudo isso, a gente decidiu que no formato desse podcast, assim, a gente vai tratar apenas de um livro, né? A gente não vai ficar aqui dando várias indicações, a gente quer entrar nos conceitos teóricos mais a fundo. Então, a gente escolheu uma obra para começar, e a ideia é que cada episódio vá falar de um capítulo, né? Se vocês, nossos ouvintes, conhecem o podcast Outras Mamas, que inclusive conheçam, que ele é realmente muito bom, é um podcast que fala sobre veganismo e feminismo, e elas trazem, a gente meio que se inspirou no estilo delas, assim, de trazer, porque elas falaram sobre o livro A Política Sexual da Carne na primeira temporada, né? E aí elas trouxeram cada episódio um capítulo do livro, e aí elas explicavam o capítulo, falavam o que a autora quis dizer com cada coisa, explicavam os conceitos. E a gente pensou que seria legal trazer esse tipo de formato, assim, digamos, narrativo. Com certeza. E é tudo um teste, né? Obviamente, a gente vai também perguntando para vocês o que vocês estão preferindo. A ideia é que seja bem dinâmico, que tenha quadros diferentes, então, tanto de responder perguntas, quanto de explicar conceitos, quanto relacionando os conceitos à atualidade, né? Então, vai ser bem dinâmico, mas a gente também conta com vocês para irem nos ajudando, falando o que vocês estão achando, comentando os episódios, para ver se vocês gostam desse formato. E, bom, vamos ao livro, então, né? Eu acho que todo mundo quer saber, os ouvintes estão loucos para saber. Pois é, qual foi o livro que nós escolhemos? Qual foi o livro escolhido? Pelo menos para esta, digamos, primeira temporada, né, do podcast. Para começar. Porque depois também a gente não sabe como vai ser. A gente escolheu, então, o livro Woman Hating, que em português seria, tipo, ódio às mulheres, ou algum tipo de tradução assim. É meio difícil traduzir, né, o nome. Até porque não tem tradução em português. Até porque não tem tradução oficial em português. Oficial, quero dizer, né, claro. Tipo, o livro não foi lançado por uma editora aqui no Brasil, mas ele é muito fácil de encontrar na internet, porque existe uma tradução que foi feita pela Carol Correia, que inclusive, muito obrigada, Carol Correia, ela vai estar como um dos nossos agradecimentos aqui, né, porque ela traduziu várias obras da Andrea Dworkin, que é a autora desse livro, e é bem fácil de encontrar, você pode encontrar ele para baixar online, a gente vai deixar o link aqui. E ele é curto mesmo. Também. E eu acho que ele é um bom livro para começar, porque ele faz uma grande análise, né, da misoginia no geral, do patriarcado no geral, assim. Então... e, tipo, além disso, assim, ele faz de uma forma muito... Ele é um livro muito fácil de entender, assim, na linguagem, né, digamos. Tipo, mesmo assim, eu li a tradução, né, da Carol, mas mesmo lendo em inglês também, para quem consegue ler em inglês, né? E, enfim, ela usa uma forma bem simples, assim, de escrever, eu senti. Tipo, não é um livro com palavras muito difíceis ou termos muito desconhecidos, saca? Tipo, em comparação, por exemplo, com O Segundo Sexo, que tem, né? Eu tinha que ler com um dicionário do lado, assim, praticamente. Porque tem uns termos muito difíceis, tipo, né? Livro perfeito, maravilhoso. Porém, é um pouco difícil mesmo. Agora, o da Andrea Dworkin, eu realmente senti que é uma linguagem bem simples, assim. Tipo, não tive nenhum problema de lendo ele, sabe? E eu li na internet também, no documento aí que a Carol traduziu, e, tipo, assim, são poucas páginas também. São 100 e poucas páginas. Realmente não é muito longo. Então, tipo, acho que é um livro que dá pra gente explorar bem, saca? Nesse formato de podcast. Porque ele não tem, sei lá, 500 páginas, saca? Então... Exatamente. E eu li ele, eu tive o primeiro contato com o livro em 2016, quando encontrei essa tradução da Carol. E ele é muito bom. Eu até cheguei a fazer uma resenha na época pro blog que eu tava escrevendo, pro Delírio Nerd. E, cara, pra mim foi um dos primeiros que eu li, assim, de teoria também. Então foi meio que o meu começo ali. E eu achei ele muito bom, deu pra ler rápido, deu pra entender muito bem e me deixou muito puta, obviamente, em várias partes, porque a autora, ela explora várias questões, né, que abrangem isso, o universo do que é ser mulher e vários tipos de violência que a gente sofre, e ela chega a falar da caça às bruxas, ela fala da amarração de pés na China e várias coisas, assim, que
que a gente vai entrar nos próximos episódios, então acaba sendo meio pesado algumas partes. Mas é isso, né? A Andrea Dworkin era muito famosa por isso, assim, ela realmente colocava o dedo na ferida, ela realmente falava, né, dos problemas. E o livro eu vejo muito como um manifesto, assim, né? Ao movimento feminista, um manifesto contra todo esse tipo de violência e uma forma de exemplificar mesmo, para quem tem dúvida, quais são esses tipos de violência, né? Pois é, e então agora eu acho que a gente já deu uma boa introdução sobre o livro, né? Porque a gente vai trazer ele ao longo dos episódios, então acho que as pessoas vão entender um pouco melhor. Basicamente é um livro que faz um apanhado mesmo sobre a situação da mulher e das violências contra as mulheres, né? Ele é de 1970 e alguma coisa, peraí. Tenho aqui direitinho. Ele acho que foi um dos primeiros livros da Dworkin, né, inclusive. E sim. Ele... Ai, meu Deus. Ele é de 1973. Então, tipo, enfim, é um livro dessa época mesmo, né, que a gente tava falando, que combina com o pessoal político, porque já é dessa época mesmo, da segunda onda. E sim. É um dos primeiros livros da Andrea Dworkin, que é uma feminista muito famosa. E para quem nunca ouviu falar do nome dela, né, tipo assim, ela é uma pessoa muito polêmica, né? Uma pessoa muito polêmica e ela marcou muito, muito o movimento feminista, principalmente por conta do movimento dela contra a pornografia nos anos 70 e 80. E por isso mesmo, né, por isso e por todas as outras questões que ela trazia, ela realmente foi uma figura muito, muito odiada, assim, por muita gente. Sim, ela foi destruída pela mídia, né? Dando um maior contexto, assim, ela nasceu em 46, em Nova Jersey, então a gente está falando, obviamente, do contexto norte-americano. Querendo ou não, a maioria da teoria vem de lá, né? Mas, enfim, a gente também pode depois diversificar mais isso. Veio dos Estados Unidos ou da Inglaterra, né? Ou da França. E a Dworkin, ela faleceu em 2005 e ela teve uma vida que foi extremamente conturbada, né? Tanto na mídia quanto na vida pessoal dela. Realmente intrigante, assim, você ler sobre ela. Ela era uma mulher realmente foi muito marcante, ela foi muito importante assim, no movimento. E ela escreveu 17 livros e inúmeros artigos, e é conhecida principalmente por Woman Hating, Pornography, Men Possessing Women e Intercourse, que são os 3 livros mais famosos dela, mas ela também deu inúmeros discursos, inclusive aquele Eu Queria 24 Horas Sem Estupro, acho que é o nome do discurso, um dos mais famosos, né? Esse discurso é muito, muito foda, sério. Tipo, pesquisem. Se chama Eu Queria 24 Horas Sem Estupro, Só Queria Uma Trégua, enfim. É muito foda, velho. Inclusive tem um site que é tipo uma biblioteca de todo o conteúdo sobre a Andrea Dworkin. Lá tem os discursos dela também, assim. Eu realmente indico para as pessoas lerem, porque é muito impactante. Foi um discurso que ela fez por mais que você não concorde com tudo que ela falava ou não concorde com a vertente dela, cara, não dá pra, tipo, diminuir o trabalho que foi feito, né? Tipo, toda a produção de conteúdo e tudo mais. E tipo, ela é muito odiada, né, como a gente sabe, porque a principal polêmica, assim, que as pessoas trazem com relação a ela é a questão do sexo heterossexual, né, que dizem que ela falou que todo sexo heterossexual é estupro, quando, tipo, na real ela não escreveu bem isso. Mas o jeito que ela falou que, tipo, o jeito que o sexo heterossexual é feito, enfim, ela problematizou. O que deve ser problematizado mesmo. A questão de não trazer o prazer da mulher, enfim, de ser focado no homem, de ser focado na penetração e etc, etc. E aí ela falou de uma forma que as pessoas entenderam isso, sabe? No livro dela. Tipo assim, ela nunca usou essas palavras exatas, pelo que eu entendi. Mas essa grande polêmica, assim, foi gerada, né? Por isso todo mundo ficava, ela odeia homens, blá, 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 blá. Tipo assim, basicamente todas as coisas que usavam pra descrever ela era, tipo, o que as pessoas falam normalmente de mulheres feministas, que ela é, tipo, feia, peluda, mal amada, odeia homens. Então, eu ia entrar justamente nessa questão, assim.
E além de tudo, né, além dessas opiniões, além dela falar essas opiniões, né, bem livremente, ela também tinha uma aparência que a mídia volta e meia criticava, né, porque ela era gorda, porque ela era peluda, porque ela era alta, e ela não era o estereótipo tipo, feminino que se espera de uma mulher, né. Basicamente, Então, tipo, ela era conhecida como uma odiadora de homens, tipo, tudo que falam sobre mulheres feministas, cara, mesmo no feministas geral, liberais são chamadas às vezes, tipo assim, mesmo que seja feminista padrão de beleza, etc, as pessoas vão ficar, ela é odiadora de homens, blá 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 blá. E então, tipo, tem até uma frase muito famosa da Andrea também, que ela falou, o feminismo é odiado porque as mulheres são odiadas, saca? Então, tipo, eu acho que isso serve pra ela também. Tipo, o jeito que ela é odiada, tipo, que ela foi odiada durante a vida inteira dela. O jeito que ela era descrita, saca? Era sempre, tipo, ela é extremista, histérica, louca. sim. Tipo assim, representa muito de como as mulheres são odiadas no geral, saca? E de como as mulheres que ousam ser diferentes, que ousam criticar essa sociedade patriarcal são vistas, saca? E mesmo depois que ela morreu, né, tipo, a gente ainda vê essa campanha de difamação dela foi muito grande. Hoje em dia, ainda bem, né, que a gente está resgatando essa memória e que existem pessoas traduzindo o conteúdo dela, divulgando o conteúdo dela, mas na época em que ela era viva era realmente muito complicado, assim. Até para ela conseguir viver só da escrita, né, só dos livros dela, dos artigos, era bem difícil, ela teve uma vida bem complicada. Sofreu vários tipos de abuso, foi casada com homens, sofreu violência doméstica, é bem intenso, assim. E justamente isso fez ela escrever o Woman Hating, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, mas aí ela se mudou pra Holanda, junto com esse cara, que era o namorado dela, enfim, se casou com esse cara lá, que era um cara anarquista e tal, de esquerda, tipo, era de movimentos sociais também, e aí ela sofreu muito nas mãos dele, né? Ela sofreu muita violência doméstica e acabou se fudendo, porque ela tava num país novo e tal, que não era o país dela, então, tipo assim, ela acabou, inclusive, se prostituindo uma época, né? E acabou passando por diversas violências, assim, ao longo da vida. Tipo, realmente a vida dela foi muito tensa, muito sofrida, assim. E por isso mesmo veio daí também a motivação para escrever o Woman Hating, né? Porque tanto que ela começou a escrever o livro ainda na Holanda, e aí depois ela voltou para os Estados Unidos, porque afinal de contas todas essas merdas tinham acontecido, e ela lançou ele nos Estados Unidos. Né? Uma parte que eu achei assim, muito pesada, que eu tava lendo os textos sobre a vida dela e tudo mais, e daí eu encontrei aquele lá que você compartilhou comigo, que falava do John Stoltenberg, que foi o último marido dela, né? Foi o cara com quem ela se casou depois. Com quem ela se casou, que na verdade era meio, tipo, ela passou a se definir depois como lésbica, e ele era gay, mas eles, tipo, se amavam, basicamente, e passaram a viver juntos e se casaram, enfim. Enfim. Assim, a gente não vai entrar nesse... É porque a gente também não entende muito bem, assim, parece que ela realmente se afirmava como lésbica no sentido mais político da coisa, e aí entra na questão mas o John tem uma parte que eu achei muito pesada, assim, que o John fala de um último abuso que ela narrou, assim, que ela narra uma cena de estupro perto da morte dela, lá por 2005, que ela fala que ela foi dopada e um cara que era um jornalista que estava falando com ela estuprou ela. E ele fala que mesmo na época ele, tipo, não queria acreditar, ele não chegou a duvidar da palavra dela para ser escroto, mas ele não queria acreditar porque ela já tinha passado por tanta dificuldade que ele, tipo, não queria acreditar que ela tinha passado por mais isso, sabe? Então, ele falando assim, eu não queria ver a mulher que eu amava, tipo, ela já tinha sofrido tanto e mesmo agora, tipo, depois ela já ter divulgado várias coisas, ainda abusaram dela de novo, assim. Isso nunca foi confirmado, né? Ela escreveu sobre isso num texto, sobre esse abuso, sobre esse estupro, mas ela colocou como uma das coisas que deixou ela doente também, perto do fim da vida, que depois ela acabou morrendo. Então, é uma vida bem complicada, assim, eu recomendo bastante, acho que a gente pode colocar até na descrição do episódio esse texto, e vários outros também, sobre a Andrea Dork.
Ela também foi molestada quando ela era criança ainda, né? Com 9 anos. Ela escreveu sobre tudo isso, assim, tudo aparece nos escritos dela de alguma forma, seja Exatamente. na ficção ou na, enfim, não ficção. Exatamente. E ela realmente sofreu muito nesse sentido. Então, tipo, dá pra ver da onde que ela tirou, né, toda a, digamos, a vontade de escrever sobre a violência masculina, porque ela foi alvo de muita violência masculina, assim como muitas de nós somos também. Teve até um texto que o escritor colocou, ela fez uma comparação com Malcolm X, né? Que já que ela era tão conhecida por ser tão raivosa e por ser tão radical e tudo mais, e sempre tem aquela dualidade, né, entre tipo Martin Luther King, que era o bonzinho, e o Malcolm X, que era o mais raivoso, né, dentro do movimento negro. Daí tem uma jornalista que faz uma comparação dela com o Malcolm X também, que eu achei bem, bem interessante. Não sei se encaixa, porque eu não conheço tanto da vida do Malcolm para dizer assim. Só um amigo meu me contou um pouco, que leu uma biografia e tudo mais do Malcolm, e eu achei uma comparação interessante. Eu acho que outro ponto que a gente tem que trazer à tona, que é, tipo, um dos principais que tornou ela tão famosa também, foi a luta contra a pornografia, né? Porque ela e a Catherine McKinnon, que é uma professora de direito de Harvard, né? Muito famosa, outra teórica feminista muito foda também, muito boa, que era muito amiga da Andrea. As duas, principalmente, estavam, assim, na linha de frente aí contra a pornografia nos anos 70. E, né, fico pensando, enfim, era um outro tipo de pornografia daquela época, e mesmo assim elas estavam tentando combater, saca? Era o início dos filmes, assim, de começar os filmes, e também muito da literatura, né, erótica e pornográfica. E ela mostrava como a pornografia fazia mal para as mulheres e era abusiva com as mulheres e trazia vários estereótipos negativos, várias representações negativas pra gente, né, como basicamente, como ela escreve no Woman Hating, né, a pornografia pinta a mulher como sempre disponível pro sexo, sempre querendo abuso, sempre querendo ser estuprada, querendo ser abusada. E por causa disso, elas levaram para a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, essas questões. Elas queriam banir a pornografia e queriam que as mulheres que participaram de filmes e tal fossem como indenizadas pelo Estado, saca? Por terem sofrido tudo que elas sofreram, tipo, nos sets de filmagem e tal, por terem sido abusadas na frente de uma câmera, basicamente. E aí... por ter seus estupros filmados. Exatamente. E elas tentaram, né, inclusive, passar, acho que foi na cidade de Minneapolis e depois Detroit. Eu não lembro, foram 2 cidades dos Estados Unidos que elas conseguiram passar uma lei, inclusive, mas foi banida logo em seguida por causa da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que fala sobre o free speech, né, enfim. E basicamente conseguiram banir muito rápido essas leis que elas conseguiram passar, e foram, tipo, só em 2 cidades. Então, consideraram depois que foi um grande fracasso o movimento delas, etc, etc. Porque pelo lado legal realmente foi, sabe? Elas não conseguiram manter uma lei nos Estados Unidos que banisse a pornografia ou fosse contra a pornografia. Mas, né, por outro lado, podemos ver como um momento muito importante, muito relevante da história do movimento feminista. Não, sim, com certeza. Não, e que muitas vezes é apagado, né? E que muitas vezes é apagado, porque eu mesma demorei muitos anos pra descobrir que isso tinha acontecido. Tipo assim, sim. E foi um marco, saca, na história. Depois a gente vê casos que nem, por exemplo, o episódio do Mamilos, né, que também apagou essa história. Tipo, as pessoas sempre falam, porque nessa época dos anos 70 teve a grande, que eles chamam de Feminist Sex Wars, né, que é a guerra do sexo feministas, tipo, enfim, eu acho esse nome levemente bizarro, mas quer dizer que era aquela questão das feministas radicais contra as feministas liberais com relação à pornografia e prostituição e tal. E que do lado das radicais, a principal expoente foi a Andrea Dworkin, né? Com certeza, tipo assim, uma das principais, mas assim,
realmente foi uma que ela realmente se empenhou, assim, a vida inteira dela contra a pornografia. E esse trabalho dela com a Catherine, tipo assim, foi incrível, eu realmente acho, sabe? Eu acho muito bizarro quando eu vejo em lugares falando as feminist sex wars e que o lado das feministas radicais elas totalmente perderam e blá 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 blá, porque tipo, de certa forma, saca, elas levaram a questão da pornografia para a Suprema Corte dos Estados Unidos, tipo assim, pelo menos elas levaram, saca, tipo, mostraram a problemática que tinha nisso, tipo, claro que também tinha o lado das feministas que eram a favor da pornografia, como tem até hoje, mas assim, elas levaram até lá, saca, olha a relevância disso, sabe? E sim, com certeza. Tem muitas críticas, né, das pessoas, porque as pessoas ficam, porque teve altos políticos de direita que apoiaram isso, não sei o que lá, mas, tipo, óbvio, saca? Porque tem caras conservadores que queriam ter apoiado isso pelos motivos... queriam se aproveitar. Pelos motivos religiosos deles e conservadores, etc. Porque pensam, tipo, a pornografia é do demônio, etc. Não quer dizer que essa seja a crítica que elas faziam. Exatamente. Para a pornografia, porque, inclusive, tem um texto muito famoso que também recomendo, da Catherine McKenna, que ela fala que a pornografia não é uma questão de moral, não é uma questão de certo ou errado, tipo, sabe, não é uma questão de ser moralmente certo ou errado, tipo, é certo bater punheta, saca, ou Deus vai me castigar, tipo, que não é essa a questão, sabe, essa pode ser a questão para os católicos, mas não é essa para as feministas, entendeu, e tipo, não era essa para ela e para Andrea. Exatamente. Ela explica direitinho, assim, esse texto realmente também é muito bom. Ela fala, tipo, não é uma questão de moralidade ou de culpa cristã, de sei lá o que, sabe, que esses caras... Mas claro que essa lei passou grande parte, sim, por causa do apoio de republicanos conservadores, tipo assim, por outros motivos, mas aí a gente também poderia entrar na questão da discussão de direita ou esquerda, né, que... Sim, com certeza. Mas eu acho que também porque, tipo, existe uma grande complexidade dentro disso, né? Elas estão tentando fazer isso por meios legais, então é óbvio que, tipo, ia ter esse tipo de apoio. É óbvio que elas iam precisar de algum tipo de apoio lá dentro, né? Elas estavam tentando fazer isso dentro das vias do Estado, saca? Que é um Estado patriarcal, tipo assim, tudo tem seus limites, sabe? E a gente entra na questão, tipo, e os progressistas que não apoiavam isso, sacou? Tipo, exatamente. Tem um monte de homem também na esquerda que não tá, tipo, não é que eles não estavam apoiando porque eles pensavam, as mulheres não, são muito empoderador para as mulheres, é porque eles querem proteger o deles também. Eles batem a punhetinha deles ali. Assistindo pornô, enfim. Essa é uma questão que eu acho que ele tinha que trazer só porque trouxe muita visibilidade pra Andrea, assim. Acho que é um dos pontos altos, digamos, da história dela, sabe? Contra a pornografia. E a gente vai trazer depois também durante a leitura do livro, porque ela fala muito sobre pornô no livro. Embora ela tenha um livro só sobre pornografia também. Com certeza. Bom, eu acho que a gente já deixou bem... A gente já dá pra ver que vão ter vários conceitos, né, pra exemplificar e pra destrinchar aqui. Eu acho que a gente já conseguiu dar uma introdução, assim, ao assunto. Eu espero que deixe as pessoas interessadas em ir atrás do livro, em ir atrás de quem foi a Andrea, e mesmo que não consigam ler, que consigam acompanhar, né, os episódios e tenham interesse em acompanhar. Tipo, quem nunca leu um livro dela ou não sabia quem ela era, assim, espero que tenha ficado interessado em saber mais. Tipo, e busque pesquisar, assim, porque realmente a vida dela foi muito sofrida e muito foda, e ela foi completamente, tipo, super, como posso dizer, difamada, né? Principalmente depois da morte dela, assim, foi uma coisa bizarra, assim. Quando ela morreu, teve um monte de notícias, um monte de jornais e tal, que usaram, tipo, a morte dela pra falar mal dela, saca? E falar sobre como ela era horrível, como ela era odiadora de homens e misândrica, exagerada, extremista, exatamente. etc. Então, tipo assim, eu acho que todas nós nos identificamos um pouco, né? Todas nós já fomos em algum momento chamadas de loucas, ou misândricas, ou extremistas, ou tivemos nossa aparência atacada na internet.
ou porque uma coisa qualquer que as outro pessoas tipo de característica. adoravam fazer era zoar dela por conta dela ser gorda e por conta dela ter um cabelo volumoso e não usar maquiagem, etc, etc, e ser peluda. Então eu acho que muitas de nós, assim, quem não conhecia a Andrea Dworkin, ou, cara, mesmo como você falou antes, saca? Tipo, se você não concorda com as visões dela, se você realmente acha que às vezes ela foi extremista demais nos posicionamentos dela, mas assim, não tira o fato de que, cara, muito do que era direcionado a ela é direcionado a nós até hoje. Então eu acho que a gente rola essa identificação, saca? E não deixa de conhecer também, né, o trabalho, porque eu acho que, tipo, se você vai criticar, se você vai falar que não concorda, então pelo menos conheça primeiro, né, eu acho que é isso. Com certeza. E, tipo, enfim, fiquem aí, ouçam o nosso podcast pra conhecer, né? Em breve teremos mais. E se você tiver alguma dúvida... essa foi só uma introduçãozinha, né? Se você tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, entrar em contato com a gente, pode sempre entrar em contato ou no Twitter, nas nossas redes sociais e tal, ou no Instagram do podcast. Ou no nosso e-mail também, temos o pessoalepolitico@gmail.com. Isso. E aí pode vir perguntar pra gente, se quiser algum link, se quiser saber mais alguma coisa, enfim. Ou só fazer perguntas no geral pra gente responder no próximo episódio, sabe? A gente vai fazer ainda uns stories, deixar aberto lá a caixa de perguntas pro próximo episódio, depois que esse aqui sair. Então, fiquem ligados aí, sigam nas redes sociais. Eu acho que é isso. Você tem mais alguma mensagem? Não, eu acho que é isso também. Eu acho que deu pra gente dar uma boa introduzida, né? Já tá bem longo também o episódio. E a gente só queria realmente introduzir o conceito do podcast e o livro e a autora que a gente vai tratar, assim. Buscaremos nos próximos episódios realmente começar a entrar no livro, na introdução do livro e nos primeiros capítulos e nos conceitos deles e sempre trazendo para nossa realidade também, né? Falando, olha, a Andrea falou isso no livro e aí trazendo para o Brasil de 2019 e como que isso se conecta com a nossa realidade atual. É isso. Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Foi uma boa primeira introdução aí. Qualquer coisa, entre em contato com a gente pelas redes sociais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Até o próximo.